Boa tarde a todos. Na aula passada, nós falamos sobre os estados da federação e de como esses estados eram separados. O nome dado para separar os estados é dado de divisa. Falamos do exemplo de Bahia e Minas Gerais, e existe a divisa entre os dois, é o qual separam eles dois. Hoje, o tema de nossa aula é cidades de fronteira e como que os conflitos nessas cidades afetam o dia a dia das pessoas. Então, antes de começar a falar sobre cidades de fronteira, vamos falar que o nosso Brasil, ele faz fronteira com 10 países: o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e o departamento ultramarino francês da Guiana Francesa. Então, cidades de fronteira. Vamos começar a falar o que é uma faixa de fronteira. É uma faixa de 150 quilômetros de largura ao longo de 16.885 quilômetros de fronteira terrestre. Nossas fronteiras, elas foram demarcadas ao longo do tempo através da paisagem, dos rios, dos lagos, das montanhas e das serras. Aqui eu trouxe também um outro tema aqui sobre cidades de fronteira, que são cidades gêmeas. Refere-se àquelas cidades com mais de 2.000 habitantes, que ficam uma ao lado da outra, mas em países diferentes. Essas cidades, elas podem possuir uma forma de conexão entre elas, seja econômica, seja de forma cultural. Então, muitas das vezes, elas podem também algumas delas podem ter vulnerabilidade econômica e na parte da segurança. Então, essa vulnerabilidade pode estar ligada ao contexto histórico, de onde ela está localizada, em que região ela está localizada, e também há vários outros temas também, como falta de emprego, essas coisas. Então faz com que a economia ela acabe se enfraquecendo e venha outros fatores, como violência e tal, e insegurança. Conflito nas cidades de fronteira, contrabando de mercadorias, violência, fluxo intenso de imigrantes, narcotráfico, tráfico de armas e muitas outras tensões nas fronteiras. Agora eu trouxe aqui algumas cidades de fronteira: Foz do Iguaçu, no Paraná, e Cidade do Oeste, no Paraguai. O que liga essas cidades é a Ponte Internacional da Amizade, como vocês podem ver aqui, a Ponte Internacional da Amizade. Quando acaba a aula, essa ponte ela liga a cidade de Foz do Iguaçu e Cidade do Oeste. Nessa ponte existe um grande fluxo de caminhões, de carros e de pedestres. Então, muitas das vezes, com esse fluxo, acaba entrando dentro do território nacional armas, drogas, contrabando de mercadorias, contrabando de cigarros paraguaios, e isso tudo acaba, como que se pode dizer, acaba trazendo uma queda na indústria da cidade de Foz do Iguaçu, acaba trazendo violência nas cidades. Então isso tudo acaba prejudicando o convívio do dia a dia das pessoas, o vai e vem das cidades, como essas cidades estão interligadas. Então, eu trouxe outro tema aqui: Tabatinga, outras cidades, Tabatinga e Letícia. Letícia na Colômbia e Tabatinga no Amazonas. São cidades que têm de si a floresta amazônica, estão dentro da floresta amazônica. Então, trouxe a imagem daqui, da aduana das duas fronteiras, onde separam-se Tabatinga e Letícia. Então, neste local, existem os conflitos do narcotráfico. Existem muitos narcotraficantes, porque, como sabem, já ouviram falar com certeza, que a Colômbia é um dos maiores exportadores de cocaína do mundo. Então, a droga, ela entra no território nacional por Tabatinga, uma das entradas, claro, é muito grande em nossas fronteiras, mas
a Guia Letícia entra através de Tabatinga. De Tabatinga vai até Manaus, e de Manaus se espalha por todo o território nacional, e também essa droga às vezes é enviada para fora do país. Então, na cidade, existe muita violência, mortes violentas, e existe uma dificuldade do Estado se manter presente em Tabatinga, porque a maior força policial se encontra na capital, Manaus. Então é difícil de chegar a força policial nessa cidade. Então as pessoas acabam meio que sofrendo com a falta de emprego, porque muitos jovens não conseguem emprego e acabam migrando para o narcotráfico. Isso tudo acaba dificultando a vida dos pais, das mães e das pessoas em si da cidade. Então, eu trouxe aqui também o que, mais ou menos, de como começar a solução do problema. O papel dos países envolvidos na busca de soluções para o enfrentamento dos problemas. Trouxe aqui acordos de cooperação, que esses acordos eles podem ser na área de inteligência, esses acordos podem ser o envio de efetivo robusto para as cidades de fronteira, para que se combata o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, os entorpecentes e muitas outras coisas, entendeu? Aqui também eu trouxe o Acnur, que é a agência, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Tem uma grande importância aqui no país, age principalmente nas fronteiras terrestres do norte, entendeu? Com alguns municípios eles atuam. Então, eu deixo a aula de hoje por aqui. Mas, antes de terminar por completo, passarei uma atividade para vocês, para a próxima aula, que vocês vão trazer o que está acontecendo na cidade de... Deixa eu pegar um produtinho aqui para vocês verem. Vocês vão trazer uma pesquisa sobre os imigrantes. Venezuelanos que saem de Santa Helena do Airém para vocês vão fazer uma pesquisa sobre os imigrantes que têm saído da cidade venezuelana de Santa Helena do Airém para Pacaraima e como esses imigrantes vêm influenciando o dia a dia da cidade e como eles estão, como é que estão lá, como estão sendo recebidos, como o dia a dia da cidade, como é que está. Então todos vocês vão trazer uma pesquisa e vamos discutir em sala o ponto de vista de cada um na próxima aula. Eu concluo a aula de hoje por aqui, agradeço pela participação de todos que vieram, boa tarde a todos.